Ainda nesse vídeo, 5 perguntas relacionadas à cirurgia oral menor, especificamente sobre os sisos. Meu nome é Alisson Souza, sou sócio fundador do Grupo SAM e aqui nesse canal do YouTube sou responsável pela playlist relacionada à cirurgia oral menor. E nesse vídeo é a parte 2 do nosso comentário a respeito de uma importante nota que o Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial emitiu a respeito da cirurgia dos sisos e relacionado a tirar dúvidas, né? E dando seguimento às respostas e as perguntas e as respostas relacionadas a essa nota, já estamos na pergunta 6. Então vamos lá. Como pode ser manejada a ansiedade, o medo e a dor nas cirurgias dos terceiros molares? Então a nota traz que a ansiedade, o medo e a dor são preocupações comuns em relação às cirurgias dos dentes do siso. E isso é rotina. Eu tenho no consultório visto que os pacientes em geral têm muita ansiedade, muito medo de tirar o dente, por isso às vezes deixam ele cada vez mais para depois, tem medo da dor, né? E a nota fala que o cirurgião dentista, de modo geral, tem uma série de recursos, né? Que ele pode ajudar a controlar a dor de forma efetiva. Lógico que existem recursos com uso de medicamentos para controle da ansiedade, e aí já meu comentário com relação a isso. Não é comum, bastante difícil a nossa rotina nós usarmos. A nota fala de uma anestesia local efetiva e até mesmo um bom esclarecimento sobre o procedimento que vai ser realizado. Aqui eu hiper concordo. A anestesia local efetiva faz toda a diferença na cirurgia oral. Então, por exemplo, eu tenho falado aqui no canal e vocês sabem que eu tenho todo um cuidado com relação à anestesia local. E fica aqui uma dica, eu tenho percebido que os pacientes têm uma ótima aceitação disso, que é, de modo geral, toda cirurgia oral menor minha eu uso anestésico spray e anestésico tópico. Querendo ou não, isso contribui, não ajuda a anestesia regional antes de eu fazer a punção com a agulha. Então ajuda o paciente a sentir menos aquela anestesia. E fora que o paciente sente um cuidado a mais, sabe? Um zelo a mais de você para com ele, para com o procedimento. Então são coisas que ajudam bastante. Então anestesia feita de maneira lenta, gradual, anestesia feita nos pontos específicos, com a quantidade de anestésico adequada, com anestésico de uma marca adequada, de qualidade, dentro dos prazos de validade. Isso tudo é muito importante você estar de olho. E o esclarecimento sobre o procedimento é crucial. Então, aí a gente traz para o que a gente fala muito aqui no canal, a consulta, né? Então, no primeiro contato, mesmo que você às vezes trabalha num lugar que tem que atender rápido, ou não consegue estar na estrutura que você sonha, ou você trabalha em algum consultório, mas tira um tempo para, de forma esclarecida, falar sobre o procedimento ao paciente, entende? A nota fala assim que muitos pacientes evitam procurar o cirurgião dentista para remoção do siso, mesmo com indicação absoluta. O paciente vai e evita. Por quê? Porque tem medo de como vai ser o pós-operatório, principalmente pelas questões relacionadas ao edema, ao inchaço, à dor, ao que ele vê na internet, ao amigo que tirou e foi horrível. E eu confesso que eu concordo com a nota porque essas situações levam, às vezes, o problema a ficar mais complexo, ao paciente ter infecções graves, né? E ter risco de morte, risco de vir a óbito, comparado a pacientes na mesma condição, só que decidem fazer antes. Fora que o fator deixar para depois, eu opero muitos pacientes que já têm, sei lá, 30 anos, 40 anos e falam: ah, faz tempo que é para eu tirar o siso e eu estou enrolando. Então, usa isso na sua consulta, principalmente quando consultar um paciente mais jovem, de que fazer o siso, a cirurgia, na idade ideal, facilita muito o procedimento para o profissional e para o paciente. Então, naquela janela que a gente já falou aqui, de 17 anos, 16, até 24 anos, essa janela ela é muito boa, até por questão óssea, né? O osso mais medular, e a cirurgia tende a ser mais confortável para o paciente. Então o paciente, vou até brincar aqui com vocês, contando uma realidade. Recentemente eu tirei um dente, removi o siso de uma paciente, 45 anos, paciente forte, os dentes difíceis,
Eu vou brincar aqui falando a real, apanhei, levei uma taca do siso. Foi difícil, mas a gente resolveu. Mas na consulta eu falei do fator idade, posição do dente, osso cortical, que ia ser difícil, uso de broca, edema maior, complicações, e ela retornou muito grata. Teve um pós-operatório chato, difícil, inchou, mas ela estava ciente, extremamente agradecida. Então é sobre essa questão de deixar tudo bem claro. E trazer para o paciente sempre a ideia de que quanto antes ele fizer, melhor. Continuando aqui, a nota fala que a dor pós-operatória e o inchaço, o edema, eles são controlados, lógico, né, com a indicação correta dos analgésicos, anti-inflamatório e o gelo nesse período inicial aí de 48 a 72 horas. Isso já me lembra que eu já gravei aqui para o canal, vai sair após esse vídeo, na sequência, uma aula sobre pós-operatório. Aí eu falo de cada parte do pós-operatório, dos pilares do pós-operatório, de como a gente faz nosso pós-operatório e da frase que eu falo quando termina a cirurgia do paciente. Esse vídeo vai estar disponível em breve aqui embaixo. Lembrar sempre de explicar para o paciente que o edema, a inflamação, ela tem a cascata da inflamação, né? Então ela sai do 0 até o 3º dia. Então o edema vai estar instalado com pico máximo no 3º dia. Então o paciente no 1º dia está bem, não comemora, eu sou bem claro, eu falo para o paciente, olha, não estou nem feliz que tu está bem no 1º dia, porque o 1º dia é para tu estar bem, eu quero saber no 3º dia, quando o edema chegar. Então para ele se cuidar ao máximo nesse período. A nota fala assim, que quando o paciente apresentar um inchaço com características, olha aí, aluno, você cirurgião dentista recém-formado, olha as características, vermelhidão dentro dos primeiros 3 dias de pós-operatório, dificuldade de controle de dor, toma medicação, tudo e não passa dor, mesmo com o uso dos analgésicos prescritos, né? Presença de febre, paciente febril, deve procurar, deixa isso claro para ele, imediatamente o cirurgião dentista que realizou o procedimento. Então, para você que está assistindo, também essa dica. Precisou, busca o profissional que fez o procedimento. Às vezes acontece comigo de entrar em contato, eu falo, você já procurou quem fez o procedimento? Se você receber esse chamado, dá essa dica. Procura quem fez o procedimento. Até de forma ética, isso é o mais adequado. Se tiver algo mais grave, procura a emergência do hospital. É importante ter a mente aberta para direcionar o paciente para tomar medicação EV, fazer exames com relação a isso. A nota fala que, por que isso? Imediatamente, né? Porque pode-se estar havendo infecção e aí existe o risco de complicação mais grave ou uma infecção, mesmo com o paciente fazendo uso de antibióticos. A nota fala que o especialista em cirurgia bucomaxilofacial tem esse treinamento intenso, né, para controle de problemas pós-operatórios, mesmo quando esse dente esteja associado a cistos e tumores. Eu acho que o cirurgião dentista, comentando a nota aqui, ele tem capacidade sim de remover os sisos, desde que bem treinado e de maneira honesta e principalmente, vou falar uma palavra-chave agora, respeitando o procedimento. Hoje mesmo eu fiz um siso, estava difícil, vou até colocar no meu canal de transmissão do Instagram hoje, e eu entrei respeitando o procedimento. Eu sabia que era difícil, o paciente já tinha 35 anos, até muito amigo meu, dente lá embaixo, cortical, óssea por cima do dente. Então eu entrei respeitando o procedimento, deu tudo certo, mas eu tive um cuidado imenso em explicar para ele, entrar com muito respeito ao procedimento. Esse é meu conselho para você, cirurgião dentista. Respeita o procedimento, separa o bom material, entra ciente de que é um procedimento sério, na minha opinião. Entra ciente que é difícil, que você vai fazer ali o seu melhor, com calma. E com certeza, sim, o cirurgião dentista tem capacidade de resolver até mesmo os pós-operatórios difíceis, complicações, tá bom? Deixar claro para o paciente, a nota traz, que ele precisa seguir as orientações do pós-operatório, né, e repouso para sua plena recuperação. Ou seja, deixa claro para o paciente as coisas do pós-operatório. Não pode ser assim, aquela coisa que eu falo muito, né? Terminou, entrega a receita, libera o paciente. Não, é importante que ele esteja ciente sobre o pós-operatório, né? E a nota fala aquilo que é clássico, né? Um repouso aí de até 7 dias, na maioria dos casos. Na minha opinião, os 3 primeiros dias são cruciais e a partir daí as coisas tendem a melhorar muito.
mas em alguns dentes mais difíceis, sim, 7 dias de repouso. Aqui a nota fala que muitas complicações graves, inclusive com risco de óbito, acontecem devido ao paciente não seguir as orientações. Então você pode pegar essa dica de chegar a falar para o paciente, olha, você precisa seguir essa recomendação, porque existem casos de até mesmo óbito pelo paciente não seguir as recomendações. Com certeza ele vai sentir o peso das suas palavras, agradecer e entender que você é um cirurgião dentista sério, que é o bem dele. Pergunta número 7. Olha um tema interessante aí. O uso de antibióticos em cirurgia de terceiros molares é obrigatório? E aí, cirurgião dentista, aluno da graduação? A resposta certa é que não. Não. Existem pontos específicos com relação a isso e eu creio assim, antes de ler aqui na nota, que cada caso é um caso. Então você tem que raciocinar de maneira específica, né? A nota fala que a administração de antibiótico é muito comum em pacientes com problemas nas defesas imunológicas. Então ele tem um quadro de imunossupressão. Aí ele pode ter mais risco de ter complicações pós-operatórias. Então aí é mais fácil usar. Então é praticamente obrigatório o uso. Então, paciente com problemas imunológicos nas defesas, algum problema de saúde, imunossupressão, ok. Quando o paciente é totalmente saudável, ou seja, ele é imunocompetente, a utilização do antibiótico ela tem que ser vista de maneira individual, analisando caso a caso. Então, o cirurgião dentista, a nota fala do bucomaxilo em específico, tem conhecimentos para definir, né? Então, você vai sim ter o conhecimento para definir aquele paciente que a cirurgia foi mais difícil, usou caneta, teve remoção óssea, muita osteotomia, né? E aqui a nota vai falar uma coisa que já veio à cabeça aqui, que é a questão da pericoronarite prévia, né? Então, inclusive a nota fala, né? Pacientes que tiveram pericoronarite prévia são ótimos candidatos ao uso até preventivo de antibióticos. Então, já aconteceu de eu consultar o paciente, prescrever, agendar a cirurgia para o próximo dia, para a próxima semana. Ou aquela situação, o paciente chega sem exames, vou prescrever, pedir o raio-x panorâmico e fazer as coisas da maneira certinha, né? Como eu já falei, na minha opinião, sisos, raio-x panorâmico, não com periapical. E a nota fala um pouco sobre a pericoronarite, né? A gente sabe que ela geralmente ocorre quando o dente está semi-incluso, ou seja, nem está totalmente incluso, com osso em cima, né? Nem totalmente erupcionado. Então ele está semi-incluso e aí parte dele pode estar erupcionada ou parte rompeu a gengiva e expôs na cavidade bucal. Então o que acontece? Abre um acesso, né, à comunicação de bactéria naquela região, né? Às vezes eu falo que aquela pelezinha que a nota fala aqui fica como se fosse uma tampa, né? E bactéria entrando e essa região pode virar uma infecção e isso é a pericoronarite. A nota fala que essas situações, né, relatadas para o paciente, geralmente merecem abordagem imediata, que vai envolver, querendo ou não, a extração do dente. Aqui eu concordo, que tem um negócio de olectomia, e corta a gengiva, eu já vi muito isso, já recebi pacientes que já fez isso, se chateou, então eu acho que assim, tá com pericoronarite, infecção instalada, trata com antibiótico, ou já planeja a remoção do dente, ou já faz a remoção do siso se for possível, mas o tratamento é a remoção do dente, porque é a remoção da causa do problema de fato, entende? A nota fala, é importante falar que o antibiótico por si só não trata infecção. Tô com infecção, tenho siso, não é só o antibiótico que trata, né? Então ele tem uma função auxiliar. E aqui talvez seja uma chave que, quando eu aprendi isso, eu cravei na mente. O tratamento envolve remoção de causa. Como que trata a infecção? Você, cirurgião dentista aí, aluno, como que eu trato a infecção? Primeira coisa, remoção da causa, antibiótico terapia e os cuidados pós-operatórios, entende? Tá com abscesso instalado, aí a gente sempre fala drenagem cirúrgica, remoção da causa, antibiótico terapia. Não dá para fugir disso, senão o paciente fica num ciclo de antibiótico, melhora um pouquinho, depois piora de uma vez, agudiza. Então, remoção da causa. Então, dando continuidade ainda a essa pergunta, a nota fala que a maioria das infecções graves tem um histórico comum disso que eu acabei de falar. Olha só, uso de antibiótico anti-inflamatório para tratamento, entre aspas. Então, você pegou o paciente, ele relata, já tomei medicação e melhorou. Você já usa o que eu estou falando nessa aula, nesse comentário da nota. Esse entendimento, olha,
Muitos problemas graves de siso são pacientes que tomam a medicação, melhoram um pouquinho e enrolam para tirar. E quando vem o problema, vem de uma vez, vem pior. Então, a nota fala, em primeiro momento, observa uma melhora do quadro. E aí depois uma piora progressiva e rápida. E às vezes, embora raro, com desfecho fatal. A nota fala muito de desfecho fatal, vez ou outra. Então, eu acho que é para deixar isso claro também. Infecção pode ter desfecho fatal. A nota traz, né? No entanto, a gente tem que cuidar, avaliar, cuidar para a necessidade do antibiótico de forma individualizada ao paciente que vai submeter. Então, considerar fatores individuais de cada paciente e riscos específicos a cada tipo de cirurgia. E aí traz uma parte interessante, que é sobre higiene oral, focos de infecção dentária, e eu super concordo. A nota fala que a higiene oral precária, a presença de focos de infecção, de difícil descontaminação, só com soluções antissépticas, tipo prévia à cirurgia, mesmo num paciente considerado saudável, de ponto de vista sistêmico e tudo mais, é um fator de risco para infecção pós-operatória. Então, nesse caso, antibiótico profilático, então avaliar cada caso até com relação à necessidade do antibiótico pré-operatório. Em alguns casos eu passo Dexa pré, em alguns casos antibiótico mais Dexa pré-operatória. Então, o que se observa? Às vezes você vai pegar um paciente e ter que passar um antibiótico prévio. Às vezes você vai pedir para ele fazer um preparo adequado da boca. Eu já peguei casos, era eletivo siso, falei, olha, vou te encaminhar, você precisa fazer uma limpeza, vou te passar para o pério ou para o clínico que faça a ultrassom, a raspagem, adequar o meio bucal, porque está numa situação que eu vou fazer uma cirurgia ali atrás e o risco de infecção. E o paciente entende isso, ele entende, ele vê que é o cuidado que você está tendo com ele. Ele entende, se você explicar da maneira correta, que é o certo. Então, um paciente com outros focos de infecção, muito tártaro, uma microbiota presente, ou dentes a se restaurar, cáries presentes, às vezes necessitam de uma adequação do meio bucal e aí vem com você para fazer o siso. Então, fica atento com relação à parte periodontal, acho que é importante. Muitos pacientes necessitam de limpeza antes da cirurgia do siso. Isso pode acontecer. A nota até fala, o ideal é uma rigorosa limpeza antes do procedimento e controle dos focos. E fala para ter cuidado com relação ao antibiótico, porque ele é eficaz, mas o uso desnecessário pode levar a efeitos colaterais e até resistência bacteriana ao paciente. Então é importante a gente estar atento quanto a isso, né? Então a decisão de prescrever antibiótico deve ser baseada em quê? Avaliação criteriosa e balancear os riscos e benefícios para cada paciente. Então não é racional, a nota fala e eu concordo isso, não é racional a utilização para todos, tá bom? Vamos para a pergunta número 8. Podem ocorrer acidentes e complicações após a extração dos terceiros molares? E aqui a gente vai dedicar um tempinho, porque importante pergunta, né? Pode acontecer acidentes e complicações após a extração dos terceiros molares? Claro que sim, você tem que deixar isso claro para o paciente. Isso é honestidade com relação ao que você está propondo para o paciente. Se você falar sobre isso na consulta rapidinho antes dos riscos, pode ter certeza que ele vai te valorizar como profissional honesto. A nota traz que a extração dos terceiros molares, assim como qualquer cirurgia, tem riscos. Não está isento de risco e complicação, né? E esses eventos podem se manifestar de duas formas. Transoperatória, que fala durante a cirurgia, né? Então de maneira transoperatória, ou de maneira pós-operatória, que é após a cirurgia. E isso pode incluir dor aguda, edema, o trismo. O que é o trismo? Dificuldade de abertura bucal, infecções, lesões nos nervos alveolar inferior ou nervo lingual, e aí vai trazer a famosa, né, a dormência sensitiva, transitória ou permanente do cantinho da boca, do lábio ou do queixo, ou na questão do nervo lingual, em parte da língua. Existem riscos sim de fraturas mandibulares, sangramento, deslocamento do dente para espaços anatômicos vizinhos. Isso eu já recebi pacientes com esses problemas. Então, é necessário ter cautela, explicar para o paciente os riscos, avaliar bem os exames para fazer o planejamento cirúrgico. Então, a nota traz o quê? A prevenção dessas intercorrências é a melhor forma de lidar com elas. Então, melhor coisa, prevenção. E aí, Alice, como que eu previno? A nota fala que, e eu concordo,
Planejamento adequado. Então, de novo, a importância da consulta, pegar o raio-x, panorâmico, olhar, em alguns casos, se necessário, pedir a tomografia e planejar a cirurgia de maneira adequada, ter em mãos, na mesa, os materiais necessários. Ah, vou precisar de uma caneta, de uma broca específica para essa cirurgia. Ter aquilo disponível, testado, de qualidade, entende? Aspirador cirúrgico de qualidade, tem que ter isso em mãos para que seja tudo isso bem executado, né? Aqui fala a utilização de exames de imagens, de laboratório, se for necessário, terapêutica medicamentosa racional, como eu já falei na pergunta anterior, e a técnica cirúrgica adequada são primordiais nesse contexto. Agora, tem que falar para o paciente que apesar de tudo, você falar para ele, olha, apesar de tudo, existem os riscos, né? Não se elimina por completo a possibilidade de acontecer essas intercorrências que eu citei anteriormente. Inclusive a infecção pós-operatória, né? Que ela pode se disseminar de forma rápida e a nota fala de novo e pode levar o paciente a óbito. Então, principalmente a infecção, atenção, merece atenção. Para você explicar para o paciente, você está atento no controle pós-operatório com relação à infecção. Por quê? A identificação precoce, né, de um problema e o seu manejo rápido são cruciais para solucionar o problema. Então, o que seria isso? O manejo adequado, né? Realizar a drenagem cirúrgica, debridar a ferida, que é limpar, lavar. Então, o paciente voltou com problema, com queixa, de repente vale a pena você avaliar a possibilidade de anestesiar um pouquinho, lavar com soro, ver a possibilidade de um novo ponto, ou de repente dar uma coretada. Às vezes simplesmente está cheio de alimento, acabou, sabe, contaminando. Então ficar atento, porque às vezes você faz um ajuste ali e você evita um problema gigante, entende? Então esteja atento com relação a isso. Vamos para a pergunta 9, penúltima pergunta. Pergunta 9. A cirurgia de extração dos terceiros molares pode ser realizada em ambiente hospitalar sob anestesia geral? Pergunta polêmica nesse tempo, né, que a gente tem vivido. Porque eu confesso que pode fazer siso em geral? Pode. Mas não é comum, não é todo caso. São casos específicos, entende? Então vamos comentar o que a nota traz. A nota fala que, em alguns casos, os sisos vão necessitar de condutas especiais, que vai fugir da rotina de tratamento. Então, quais casos, né? Dentes que apresentam cistos e tumores associados, dentes inclusos profundamente em posições atípicas, na maxila muito alto, dentro do seio, muito próximo ao seio, dentes que apresentam um grande risco de ser deslocado para o interior do seio maxilar, e aí, da mesma maneira, dente inferior que tem grande risco de fratura mandibular, que apresenta difícil visualização no manejo ali com anestesia local, dente que precisa de uma grande quantidade de remoção óssea, aí pode ter um processo cirúrgico mais demorado, mais traumático, e aí pode haver esse tipo de indicação. Uma dica: se você avaliou o paciente, avaliou o raio-x, a cortical óssea mandibular após o siso quase não existe, é muito fina, então vale a pena abrir o olho com relação a risco de fratura mandibular, entende? Então aqui fala assim, ó, em alguns casos como esses, o procedimento pode ser realizado sob anestesia geral. E aí fala sobre a questão das placas e parafusos que podem ser usados, né, e até mesmo instalados no paciente de forma preventiva. E é possível que esses materiais, então, para conhecimento de você, cirurgião dentista, aluno, é possível que a gente tenha esses materiais disponíveis no centro cirúrgico, eu concordo com a nota, e o uso ser indicado só de maneira específica, assim, vide necessidade. Já tive casos bem complexos, onde a gente tinha placa e parafuso disponível e só usou se necessário. Então, vou falar aqui, geralmente não. Fiz com muito cuidado, não teve a fratura, tá tudo bem, avaliei bem, não tem risco de fratura patológica, pós-operatória, senti segurança e não utilizei. Teve casos já de utilizar, tem casos de fratura de mandíbula no transoperatório, já recebi pacientes, e aí necessitar assim da osteossíntese, né, da redução e fixação ou da fixação da fratura. Então, são casos bem pontuais, não é todo caso. Então, você profissional pode sim fazer o siso no consultório, eu acho que é válido.
de bom tom e, em alguns casos, sim, é necessário o uso do centro cirúrgico para casos específicos ou alguma questão muito oportuna e que seja mais confortável para o paciente. Mas, de modo geral, a grande maioria é feita no consultório. Vamos para a última pergunta? Pergunta número 10. Existem outras informações importantes que contribuirão para um bom desfecho nessas cirurgias? E a nota traz mais um textinho aqui que eu super concordo, né? A nota fala assim: como citado anteriormente, as cirurgias da extração do siso são realizadas de forma rotineira. Então, o especialista em cirurgia, a nota traz isso, né? Tem essa rotina, mas eu também pontuo que o cirurgião dentista faz extração de maneira rotineira e inclusive os dos sisos, né? Mas a nota fala assim: essa cirurgia envolve uma série de passos técnicos. E eu concordo. Esses passos vão desde a entrada do paciente no consultório. Então você, profissional, entenda a forma que você vai receber aquele paciente. Sugiro assistir o meu primeiro vídeo, que eu falo de pontos, gatilhos para uma experiência 360 do paciente com relação à cirurgia. Envolve a consulta até a dispensa dele ao final do procedimento. Ou seja, tudo que envolve esse atendimento em si, todas as etapas, né, pré, trans ou pós-operatório, são essenciais. Então, eu não posso só pensar assim, não, eu só quero pensar na cirurgia. Aí você está esquecendo que você está operando um ser humano, você está operando um siso, mas eu não opero um siso, nunca penso isso, eu opero um ser humano, então eu tenho que pensar nele como um todo. Tá frio? Será que é bom botar uma mantinha nele? Será que tá tudo bem? Será que o ambiente tá gostoso, o que ele tá ouvindo? Será que ele tá sentindo dor? A mão tá pesada? Sabe? Pensar de maneira global, no todo. Na forma que entregou a receita, na forma que recebeu, no tom da voz na consulta, no todo, entende? A nota fala de biossegurança e eu acho isso muito válido, porque isso muitas pessoas descuidam e descuidam de maneira triste e colocando o seu tratamento em risco, entende? Então a biossegurança, pessoal, tem um papel importante, sim, na prevenção de complicações, tá? Inclusive infecções que podem ocorrer no local da cirurgia, que é a ferida cirúrgica, né? E a nota fala, né? Ou na transmissão de doenças. Por isso que é importante utilizar materiais, equipamentos de boa qualidade, boa marca, passam por um processo de esterilização específica, efetiva, não contaminando. Então tenham cuidado. Porque às vezes, até descuido, vou dar uma dica. Como a secretária ali abre as coisas, como que ela monta a mesa. Às vezes esterilizou, mas monta as coisas... Sabe aquele profissional que monta o bisturi no cabo, mas deixa o envelope do bisturi e coloca-se junto para o profissional tirar na hora? Isso não existe. Abre o fio, ou nem abre o fio, coloca o fio com a capa na mesa cirúrgica. Não pode. Lá no passado eu já tive várias discussões com montagem de mesa assim. Tudo bonitinho, o fio ali para a pessoa abrir. Não, abre. Sabe, esses detalhes que eu sei que você sabe, mas que tem que ser cuidado, às vezes passam batidos, sabe? E isso tudo é importante, né? A nota fecha aqui, a gente já está terminando. Fala da utilização de materiais de consumo de boa procedência, de qualidade dentro do prazo de validade. Tem que estar atento. Você já pode ter usado material anestésico fora do prazo de validade sem saber, entende? Então, atenção para isso. Tenham cuidado, zelo de olhar, de saber. Você domina ali aquele ambiente, entende? Você tem que ter voz para conduzir com relação a esses cuidados, né? E às vezes, assim, eu confesso que vocês sabem, mas estejam atentos à qualidade do material, né? Existe muita coisa barata de péssima qualidade. Vide anestésico, vide instrumentais. Então, estejam atentos quanto a isso. E a nota fecha, né, que a escolha do conhecimento do profissional, né, da ética, a estrutura física, onde será realizada é fundamental. Eu vou fazer um comentário com relação a isso. E aí fala aqui que em relação ao profissional é preciso salientar a técnica cirúrgica dentro dos princípios adequados, que vai contribuir pós-operatório com menor possibilidade de complicação. Então, o ambiente é importante. O ambiente de trabalho muda tudo, né? Lembrei de um corte de um podcast que eu fiz uma vez. O ambiente de trabalho muda tudo. Então, às vezes você sabe a técnica, mas o ambiente ali, a caneta tá ruim, não tem a broca que tu quer, o sugador não presta, e aí o paciente tá ali, você é uma boa pessoa, um bom profissional, mas a estrutura não contribui. Então, isso só pode acontecer, se acontecer, uma vez na vida. Bate o pé, se for seu consultório, muda o sistema,
testa o sugador lá, de modo geral, lógico, bomba a vácuo para cirurgia de siso, testa a caneta antes, verifica que tu tem as brocas que precisa. Isso são dicas que, poxa, isso é tão simples, mas às vezes passa batida e na hora que tu precisa, eita, não tem a broca, eita, a caneta tá ruim, eita, e aí o transoperatório pode ser difícil e pode haver complicações. Por último, a nota diz que recomenda-se o período de pós-operatório nos primeiros 14 dias. A nota diz que o profissional que fez o procedimento precisa ser contactado se houver necessidade para diminuir qualquer risco, né? E dirimir qualquer dúvida ou piora da condição clínica do paciente. Então, deixe seu paciente com os contatos do consultório, o seu, para os primeiros 14 dias ele está disponível. Vocês sabem, eu já falei nesse canal, eu costumo ver o paciente com 7 dias, avaliar como está rapidinho, com 14 ele retorna para a remoção dos pontos. É minha conduta com relação a isso. Pessoal, queria agradecer, por favor, encaminhe esse vídeo para outro cirurgião dentista, para os alunos, seus colegas de turma. Por favor, deixa seu like aqui embaixo, deixa um comentário. Se você chegou até aqui, ó, tô te olhando, eu vou ler os comentários. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. E eu agradeço a você que acompanha o nosso canal da Sun. E um abraço e até o próximo vídeo.